A paz do Senhor para os irmãos. Estamos aí findando o ano de 2020 e sabemos que já está chegando o novo ano, né? Aí que repete continuamente os dias, a noite, e tudo acontece os segundos, os minutos, a mesma coisa. É que Salomão escreveu, né? As coisas que existem, já existiu. Salomão falou isso aí. Simplesmente nós aperfeiçoamos, e às vezes avançamos um pouco mais, mas já existiu. Eu gostaria de alguém aí para poder ler para nós, vamos ler, a gente vai resumir cada tópico, a gente vai resumir, mas eu gostaria de ler para poder, eu dividi sob tópicos aí, várias passagens, mas lendo a gente vai resumir, só vai ler só para poder os irmãos acompanhar a leitura. O tema desta lição, o Eliabe colocou aí, ele repete lá na introdução, ele repete o tema dessa lição. Vivendo a vida com Deus e seu propósito. Aí ele repete também na introdução, repete o mesmo tema. E sabemos que a leitura diária aí, complementares, ela explica muito bem o que é uma vida com propósito. E o texto também de referência, que foi lido aqui já, também é muito importante. Eu dividi aí na introdução, está praticamente resumido tudo aí o que realmente acontece ou que foi escrito nesta lição. Porque uma vida sem propósito, quem lembra lá o que fala lá? Está na nossa lição. Uma vida sem propósito está em nossa lição. Então, nós temos que ter um propósito. Porque se você está na igreja, não tem um propósito no seu coração, propor no seu coração que você é um cidadão do céu, que nós estamos aqui de passagem, é difícil, não é? Então, tem que ter um propósito. Se você não tem esse propósito de salvação, nós que estamos aqui, e as pessoas demais que estão nos ouvindo, procura ter um propósito com Deus. Porque nós vamos discorrer aí e ver que muitas personagens parece que no momento não ia dar certo. Mas depois, quando Deus chamou a atenção, a pessoa mudou de direção e aconteceu o propósito na vida dela, fazendo a obra de Deus. Está na nossa lição. Nossa lição. Na introdução aí, essa letra aí, acho que eu dou conta de ler, né? Quem tem dirigido sua vida, está lá logo no início. Como tem dirigido? Quem tem dirigido sua vida? É uma pergunta. Quem tem dirigido? Você está com o volante na mão? Não, está procurando nós. Lá está para Deus, está fazendo uma pergunta. Quem tem dirigido sua vida? Quem? Eu? Você? Quem? Então, quem tem dirigido nossa vida é o Espírito Santo. É o propósito. Está na introdução, aí fala do Espírito Santo. Na introdução fala do Espírito Santo. Fala também lá do Espírito Santo. Então, quem tem dirigido a sua vida, eu dividi isso aí em dois ou mais, então, três. Eu dividi isso aí, essa introdução de quem tem dirigido a sua vida,
Eu gostaria que lesse para mim aí, quem está com o microfone aí? Com o outro. Lê para mim até a palavra é complexo. O que dirige a sua vida? Encontramos nos dicionários a definição da palavra dirigir, que significa guiar, controlar, direcionar. Frequentemente, nossas direções de vida são pautadas por decisões que tomamos, desde as mais simples e as mais complexas. Então está aí a introdução aí no tópico 1. Na introdução, não é o 1 não. Tópico 1 está dando já a direção para nós do que é esta lição. É uma vida, quer dizer, está dando o significado do que é dirigir. São 3 palavras aí, mas dá na sequência até que a complexidade. Então, quem tem dirigido? Está respondendo aí para nós, dirigir. São 3 palavras aí que está falando, mas tem mais palavras, né? Aí na sequência aí, eu dividi ele em 3. Aí na sequência depois, Valtinho, aí continua aí a leitura aí. Neste exato momento, você pode estar diante de um problema ou diante de uma escolha que precisa tomar. Então, você está aí. Qual é a sua decisão? Você quer viver aqui na terra ou quer ir para o céu? É uma decisão sua, minha e sua. Se eu quero ir para o céu, eu vou ter que estar de acordo com a palavra de Deus. Tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Então, quem quer, então, a decisão é minha, mas é sua também. Você que tem que tomar uma decisão, se quer ir para o céu ou não. É a palavra de Deus que nós vamos ver aí, na sequência aí, depois aí, eu dividi aí, dizendo aí mais na frente aí, o 3 aí, dando em seguida aí. 3, qual? Existe o fator influência e também as pressões que possam vir para levar você a dar passos necessários na direção que for necessária. A indecisão ou dúvida não nos permite sair do lugar. A indecisão ou dúvida, meu irmão. Então, você tem que tomar sua decisão. Aí, ó, pressões que possa vir para levar você a dar passos necessários na direção que é necessário. Que for necessária. Então, a decisão você que decide. É lançada a palavra. A rede foi lançada. Lá fala que o profeta, lá no Velho Testamento, fala lá que lançou o pão sobre as águas. A palavra de Deus foi lançada. E depois de muito tempo, ainda ela produz fruto e né, ela continua um manancial. É a palavra de Deus. Foi lançada. Nós recebemos. 1 de janeiro de 68 eu recebi. E estou até hoje aí, nadando nessa água da vida aí. Nadando nessa água da vida que é Jesus Cristo, a palavra de Deus. Então a gente está nadando aí para chegar do outro lado do rio. Nós precisamos estar de posse disso aí. De posse disso aí. O tópico 1, muitos são dirigidos pela quê? Culpa. Esse texto aí, irmão, se você ler aí, nós podemos ver, eu coloquei aqui, nesse texto aí, a palavra competição, lê para nós aí, Valtinho, o texto aí. Competição. 1. O conhecimento do nosso passado nos levará a entender muito do nosso procedimento no presente. Pode ler até a palavra vida adulta. A maneira como nossos pais nos criaram, o ambiente. Observa bem, a maneira como nossos pais nos criaram, ou o ambiente em que vivemos, influi fortemente nas nossas decisões e atitudes na vida adulta. Então, nós vimos aqui que há uma decisão. Essa eu dividi até aí, a vida adulta. Eu dividi. Depois veio aí
o segundo passo aí, nesse aí, nós vamos falar sobre competição. Aí eu arrumei duas personagens aqui que competiu um com o outro, mas graças a Deus deu tudo certo. Pode continuar lendo aí. O comportamento e atitudes de uma pessoa que viveu num meio competitivo, com vários irmãos ou irmãs, para dividir tudo será bem diferente daquele que foi o único filho ou que não teve muita competição em casa. Estes fatores se apresentam e, às vezes, diante de erros de decisões, se culpa os pais pelos seus fracassos. Olha aí, irmão. Eu escolhi aí duas personagens, dois irmãos gêmeos, só que um nasceu primeiro, o mais velho, né? Esaú nasceu primeiro, que é Jacó. E ele recebeu a promessa, né? A promessa era dele. Mas ele valorizou a promessa que era para ele? O que ele fez? Ele vendeu. Por que ele vendeu? Por que ele vendeu? Porque Esaú andava mais junto com seu pai, que era caçador. E Jacó ficava mais em casa com a mãe. Olha aí como é que são as coisas. Então, a maneira que foi criado, nós vamos aqui na introdução do 1, a maneira que foi criado. Isso influi muito, irmão, na família. A maneira que foi criado. Então, esses dois jovens aí, o Esaú vivia mais lá no campo com o pai. Mas quando o pai, todo mundo sabe a história, quando o pai foi partir, ele disse, eu tenho que abençoar um de vocês, vou abençoar, passar a bênção para vocês. E o que acontece? Aonde estava Esaú na hora de receber a bênção? Ele estava onde? Ele tinha que caçar a casa para poder fazer o guisado para o pai dele. Mas o que a mãe dele fez, Jacó? Fez um guisar. Aproveitou que a ausência do outro, porque a preferência era dela, a competição, irmão. Veja isso aí, ó, a maneira que foi criado. Porque nós vimos aí, então, esses dois jovens aí, que houve uma competição muito grande, acirrada, que está até hoje. Até hoje continua. Os árabes lá, as pessoas lá no Oriente Médio, com Israel. Está lá a guerra até hoje, não cessou e não vai cessar. Só vai cessar isso aí quando Jesus voltar com a igreja, que tiver o norte do mundo, que é a China, né? Vai estar lá sitiado lá em Jerusalém, e Jesus comigo, com você e toda a igreja, juntamente com Jesus. E Jesus vai julgar aquela nação. Nós estamos sendo marcados hoje com a máscara. Veio do norte. Veio do norte. E continua a pressão. Agora, você já viu agora uma nova onda que está tendo variante. Lá? Hã? Nova variante. Está vindo aí, né? Está trabalhando para poder aprovar a vacina e já está vindo outra coisa que já tem que começar a trabalhar para outra coisa. Nova variante. Está aí parecendo nova. Nova, está variando de cada vez mais. Então, aqui, esses dois jovens aqui, a maneira que foi criado. Um em casa, com a mãe, e o outro no campo, com o pai. Logicamente, ele seguia que ele ia pegar aqueles negócios, aquelas flechas, aquelas coisas, tal, matar os bichos, né? Mas o outro estava lá lavando prato e tal, enxugando os pratos, os talheres, lá junto com a mãe. Assim, ó, meu filho, você vai ter uma benção para você, vai ter uma benção. E aí, como ela não sabia. Então, ela fez aquele jogo de apoio, né? Jogo de apoio. E todo mundo conhece a história. Na hora que chegou a fazer, chega aqui, meu filho, para poder ver. Que Esaú era cabeludo e Jacó era liso, seus braços, as coisas, né? Mas acontece que ela cobriu com o bode ou o carneiro que ela matou, ela cobriu ali, a voz é de Jacó. Mas vem aqui, meu filho. Fala, pô, mas é Esaú mesmo.
ele não estava sabendo nada mais. Irmão, isso aí é uma lição para nós, hoje. Você não pode estar firmado no seu pai, na sua mãe, você tem que estar firmado na palavra de Deus. Na palavra de Deus. É o que nós temos que fazer. Então aconteceu a história que está aí até hoje, essa guerra aí, e nós estamos pagando o pato por isso. Nós estamos pagando o pato. Está pensando num reflete nós aqui no Brasil? Reflete ou não reflete, Monei? Reflete a situação deles lá. Por que os Estados Unidos aí reflete no mundo inteiro? Porque se você viajar aí para o exterior aí, só rola dólar. E se você pegar um dólar, comprar uma mercadoria lá na Europa, está trocado? Tá não. Então vai na casa de câmbio, troca lá, que nós não recebemos dólar, que nós não devolvemos troco, não. Você tem que ir lá na casa de câmbio, lá a guerra ainda é grande. Por que eles fizeram juntar lá 10 países para uma moeda forte? Qual que está valendo mais hoje? É o euro ou o dólar? Hã? É o euro. Mas a diferença é muito pouca, de 1% para 10%. É muita diferença. São 10 países, né, valorizando a moeda deles, encontra um país só que eles continuam na frente. A China está aí competindo também, está nos países. Então, aí aconteceu esses dois aí. Então, a maneira que foi criada, a competição, irmão, isso aí nunca parou. Isso é lá na faculdade, é no louvor aqui na igreja, vestuário aqui dentro da igreja, competição. Olha o sapato lá, aquilo lá é R$500. Aquele vestido, mas que é isso, gente? E a competição está em todo lugar. Não falando lá no mundo, lá, que a competição lá. Agora, os cantores do mundo são mais unidos que os evangélicos. Eles fazem show aí, todo mundo canta, todo mundo pula, todo mundo grita, faz a festa. Mas a meio evangélico é uma divisão terrível, perseguição. Cada um quer se aparecer mais. Então está aí a diferença, a maneira que foi criada, aí o tópico número 1, a competição. Nós falamos aí, no suplemento do professor, eu vi aqui, nós encontramos aí 2 personagens aí. Eu dividi em três partes aí. Mas não vamos ler, mas eu dividi aí o primeiro parte, depois vem a segunda parte e a terceira parte. Nós encontramos aí 2 personagens aí que questionou a Deus. Quais são elas? Quem é o primeiro aí? E o segundo? Gideão. Eles questionam a Deus. Nós temos direito, Deus deu o direito de livrar o brito. Questionar, Deus, por que está acontecendo isso comigo? Por quê? Não, você não está questionando a Deus? Você já fez isso? Já fez essa pergunta, por que está acontecendo? Aí você não pode ser como o publicano. Eu entrego o dízimo, eu vou na igreja, eu canto, eu faço. Você não pode ser como o publicano. O publicano quis justificar ele mesmo. Mas o pobre miserável lá, ele falou assim, não sou nem digno, miserável homem que sou, tem misericórdia de mim. Quem foi justificado? O publicano? Ou o outro? Quem foi justificado? O outro justificou ele mesmo. Eu entrego o dízimo, até do cominho, do endo e tal. Eu sou o tal. Aí o outro já tem misericórdia de mim, Senhor, pecador que sou. O que arrependeu e confessou, humilhou, esse foi justificado por Deus. Foi justificado. E esses 2 homens aqui, eles questionam a Deus. Fala, Mantoninho.
E tem outra também, ele ainda coloca, acontece comigo, ainda começa fulano, ainda enumera fulano, Beltrano, eu vejo a vida dele, eu sou muito mais crente. Sou muito mais crente. Você está julgando você mesmo. Quem vai julgar nós no último dia? Jesus Cristo e a palavra. A palavra que eu vou ser um dia dessa vos julgará no último dia. É a palavra. Então a pessoa não quer fazer parte disso aí. Todos dois questionou. O primeiro aí ele questionou, não, mas eu não dou conta. Minha língua é pesada, eu não tenho discurso, chega lá, o que eu vou fazer diante do rei? Tal. Eu fui perseguido, tal, como é que faz? Rapaz, não foi eu que fiz o mudo e o surdo? Não foi eu que fiz? Pega a sua vara, lança na terra. Lançou, virou uma cobra e veio para o lado dele. Pega agora na cauda dela, virou a vara de novo. Com esse sinal você vai chegar diante de Faraó. E lá está seu irmão, Arão. Ele é eloquente. Você será por Deus e eu serei com você. Você será por Deus. Vai passar a sua mensagem para ele vai falar para Faraó. Você fala para ele antes, toca, né? Fala para ele antes. E ele vai lá, fala com o Faraó. Então, irmão, não fica parado, você não dá conta, mas tem alguém que te ajuda, o seu parceiro, a sua parceira, vai te ajudar. Na oração, em tudo, vai te ajudar. Ele questionou a Deus, até que Deus ficou bravo. Você vai, rapaz, é você mesmo que vai. Não tinha outro mesmo, porque ele já tinha experiência lá do palácio, além de conhecer lá toda a ciência, conhecia lá os faraós, que a faraós é uma dinastia, cada um tinha um nome do rei, era uma dinastia. Aí, chegou lá, Arão, então, foi lá, e aconteceu todo aquele episódio, todo mundo conhece. Então, questionar a Deus. O outro, Gideão, ele questionou a Deus? Sim ou não? Hã? Quantas vezes? Uma vez? Quantas vezes? 3 vezes. Ele questionou. Ele questionou a Deus. Não, mas se o velo estiver lá molhado, se estiver seco, tudo bem, eu vou. Aí chegou lá no dia que estava seco. Não, mas Senhor, agora é o seguinte, agora se o velo lá estiver molhado, aí eu vou. Aí depois, aí a terceira veio, ele falou assim, não teve, não, tem que ir mesmo. E ele saiu com a promessa de Deus para derrotar o inimigo. Quantos mil homens que saiu com ele? 32 mil homens. Mas no caminho, Deus falou, Gideão, é muita gente para me te dar a vitória, rapaz. É muita gente. Não precisa de povo aí não, para me dar a vitória para você não. Manda que os covardes medrosos, que dentro da igreja está cheio, de covarde medroso, que volte para trás. Voltou 22 mil homens. Covarde, medroso. Estava lá, mas morrendo de medo. Aqui nós não estamos falando de medo também. Nós vamos chegar lá. Os medrosos. Falando do medo, lá fala do medo e temor, lá mais na frente vai falar. Então, aí foi embora. Ainda é muita gente, sobrou 10 mil. Aí chegando lá, tinha água lá na frente. Só, chega lá na frente lá, aqueles que abaixarem para tomar água, que fica despercebido, não está nem com as coisas, certamente jogou para agachar, deve ter pegado a arma dele, pôde jogar de lá, né? Mas aqueles que lambiam a água como cão e iam vigiando, separa para um lado. 9.700 homens, manda embora. É com os 300 que eu vou te dar a vitória. Não tem um hino que as irmãs cantam, é com os 300? As irmãs não cantam, parece um hino, é 300, é os 300, não é isso? A Bíblia João vai mesmo canta ele lá. É com os 300, não tem um hino que fala? É com os 300. Meu irmão, não fica preocupado com a multidão, não. Entrega o seu recado, você está livre do sangue das pessoas. Entrega a palavra de Deus. Fala ela com verdade e espera que Deus vai agir por você.
Ele vai agir por você. Entrega a palavra com verdade. Confia na palavra de Deus, que Ele vai te dar o livramento, como deu ali. Aí depois, você é soldado, eu também sou. Você e eu. Somos soldados. Mas acontece o seguinte, tem que ter estratégia. Eu vou te dar a estratégia. Mas 300, aquela multidão de gente, mas pode achar que eu vou te ensinar para você. Já ensinou para ele, você é 300. Pega o facho de ali, acende a tocha dele, e à noite você esparrama em volta desse arraial, desse pontal os inimigos aí, cada um do seu lado lá. E eu vou dar o brado lá, e você bana esse facho de fogo aí. Aí esse professor, nós estamos rodeados, não tem jeito não. Eles contratou fulano, Beltrano, está com eles aí. E começou a matar uns aos outros. Não espera não, irmão, se o inimigo está te atormentando, entrega nas mãos do Senhor, que Deus cuida dele para você, ou dele ou dela. Não importa como é que ele vai agir. A oração que você faz para a pessoa, não é que Deus vai matar, o Espírito Santo que vai comover a vida da pessoa, ele vai mudar a direção do pensamento. Aquilo que ele pensa de errado em você, ele vai achar a coisa de, não, mas fulano acha que é diferente, eu estou pensando errado. O Espírito Santo vai mover aquela pessoa contra você que está te perseguindo. Então, não importa o que está acontecendo. A lição é muito grande, não podemos parar por aqui, mas passamos aí para 1:2. 1:2 aí. Lê para mim até a palavra presente, por favor, Valtinho. Muitos são dirigidos pelo medo. Por isso, é importante pedir ao Espírito Santo que nos revele as experiências do passado que têm afetado de maneira negativa a nossa maneira de proceder no presente. Então, irmão, a pessoa tem medo. Será que eu vou para o céu mesmo, hein? Será que existe céu? Não existe Deus mesmo? Será que eu não estou vendo Ele? E tem medo até do futuro. O futuro pertence a Deus, irmão, não é nosso, não. Você está no presente, nós estamos aqui no presente, mas o futuro pertence a Deus. Creia na palavra de Deus, que Deus vai promover você. Ele vai promover você. Na sequência aí, nós encontramos tempos de que o que? Fala aí, até a palavra refém. Isso aqui é difícil, irmão, é nosso passado. Nosso passado, olha aí. Temos que entender que não somos prisioneiros do nosso passado. O medo do futuro, baseado nas experiências negativas, não pode deixar a pessoa refém. Não pode, irmão, você ficar aí refém, aí põe na sua cabeça aí coisas negativas aí, é claro que não é de Deus. O que é de Deus é positivo, não é negativo não, é positivo o que é de Deus. Você põe na sua cabeça aí, e aí você fica refém do seu passado. Seu passado, Deus, quando você aceita Jesus, Ele não apaga as suas transgressões. Nós lemos aqui um versículo aqui. Salmo 32:1. Parece não de um texto que nós passamos aí, peça aí, né? Salmo 32:1, a felicidade do homem perdoado. Pois é, está no texto anterior que nós lemos aqui no 1. Posso ler um versículo aqui? Pode. Radar espiritual, ajuda muito nesse texto aí. Provérbios, capítulo 1, versículo 33. Eu considero aqui como radar espiritual esse versículo, classificação dele. Mas quem me der ouvidos, viverá seguro e estará tranquilo, sem medo do mal. Então, sem medo do mal, irmão. Não pode ficar refém. Olha aí mais. É verdade que nosso passado tem uma tremenda influência sobre nós. Sobre nós. Vamos ver a primeira influência aí? A letra A. Afeta a maneira que vemos o mundo. Olha, 3 afeta aí, ó. Afeta a nossa vida. Está mais na frente, ó. Afeta primeiro. A maneira que vemos o mundo. Que maneira você está vendo o mundo? De que maneira? É o diabo e tal, as coisas. Não, mas é o diabo. Não, não é todas as coisas que é o diabo. Porque você pinta ele como se fosse o diabo. Mas não é nada, é o homem mesmo.
Como nós somos tentados? Nós somos tentados por quê? Vaidade. Pela nossa vaidade, pelo nosso pecado. A tentação vem sobre nós. Às vezes é nós mesmos que puxamos a tentação para nós. O segundo aí, a letra B. Afeta a maneira com que nos relacionamos uns com os outros. Afeta, dois afeta. Afeta isso, tá? A letra, a maneira que nós estamos comunicando um com o outro. A letra C. Afeta a maneira com que nos relacionamos com Deus. Com Deus. Então, o nosso passado, mano, nós não podemos pensar negativo, nós temos que ter uma posição certa. Aí, no suplemento do professor, eu verifiquei aí, não vamos ler, é um trecho muito grande, até a palavra caráter. Aí fala lá em Deuteronômio 26, fala do povo de Israel. O povo de Israel tinha uma tremenda dificuldade de obedecer a Deus. Fala de Israel aí, ó. Se você ler Deuteronômio 26, veja o texto lá. Quem abre a Bíblia, você vê lá, o que é isso fala lá de Israel? Qual é o texto lá? A palavra lá, antes começa. Olha aí, pastor Toninho. Então, fala do povo de Israel aí. Era uma dificuldade tremenda para ele, o povo de Israel. Deuteronômio 26. Aí nós encontramos aí a passagem 5 a 10, mas não vamos ler. Aí nós vimos aí que o Israel aí, com a ajuda do Espírito Santo que nós temos aí, esta pessoa é capaz de lidar com o passado de tal maneira, ó, a palavra maneira de novo, que não prejudique em ações e que mais? Reações. Ações e reações, que não venham prejudicar. Então, nós vimos aí que Israel era um problema difícil. O que diz aí sobre o povo de Israel? Fala de quê? De promessa, não é isso? De primícias, quer dizer. Não é isso? Quem encontrou aí, não é? Primícia? Primícia. Pois é, as primícias de quê? 26:10. Então, tem as primícias. Você está colocando na primícia sua primeiro lugar Deus? Então, as primícias, as primeiras coisas, será que está trazendo o ovo, o frango, os fazendeiros, né? Eu acho que não tem fazendeiro, só o Romano aí, né? Se ele tem fazenda também. Acho que não tem nenhum fazendeiro aqui. O ovo, o frango, a verdura, a abóbora, Caim levou um monte, tem lá, né? Levou um monte, a abóbora, tantas coisas, né? Deus não quis, não. Eu quero é o cordeiro que já simboliza meu filho, lá depois daqui muitos anos. Então, é isso aí, fala de Israel, irmão. As primícias, em primeiro lugar, a pessoa não faz isso, né? As primícias da terra, as primícias da terra. O 1:3, quer dizer. Muitos são dirigidos pela necessidade de aprovação. Irmãos, esse texto aqui é muito, muito complexo, e tá vendo, não vamos ler aqui, mas se você quiser ler na sua revista aí, ó, aí depois vem aqui, ó, existem pessoas que permitem que a expectativa dos pais, esposa, filhos, professor ou amigo, né, controle sua vida. Existe pessoa dessa maneira? Existe? Tem muitas. Muita. Eu tenho uma pessoa que eu conheço que é dirigida a vida só por prossia. Esquece que a Bíblia é profética. A voz de Deus. A palavra de Deus. É dirigido só por prossia. É uma aberração, irmão. Está vivendo, está comendo da mão do outro. Não procure entender a palavra. Então, aqui está dizendo para nós temos essas coisas aí. Então, é necessário que nós, né, pois serão, né, sido de aprovação. Quer dizer, aprovação.
ele está dependendo de ser. Não é depender de ser, não. No segundo passo aí, nós encontramos aí que nós não podemos. Os pais, a esposa, filho e tal, é o 1 e 2. O 3 também, muitos adultos ainda tentam ganhar o quê? A aprovação de quem? Dos pais. Dos pais. Que nunca estão satisfeitos. Quantos pais aí, quantos filhos aí, um mata o outro? Aí, querer aprovação. Faz tudo errado a vida toda, aí vai até os 25 anos, 30 anos depois, aí muda, quer ter a bênção daquele que ralou junto com o pai, com a mãe lá, e depois, irmão, e aí? Será que Deus é justo ou injusto? Aprovação. Aí está lá. No finalizando aí, outros são dirigidos pelo quê? Pelas pessoas, pressão social. Pressão social. Pelo mundo. Irmão, isso aí é terrível. Aparência. A pessoa vê lá, você vê aqueles melhores pratos do restaurante, aquelas coisas, parece que chega até pôr assim, até aquela vontade de você comer também. Às vezes você está até doente, mas acho que eu dou conta de comer aquilo lá, né? Para você ver, a televisão está lá dentro da nossa casa, lá, fazendo parte desse dia a dia, de pressão social, pressão, irmão, não é fácil, não. A nossa vida não pode ser dirigida por esse aí, não. Lá se você ver aí, no suplemento do professor, está lá em Romanos 12, 2, né? O que diz lá Romanos 12, 12? O apóstolo, Carlos, não vos conformeis. Ele exorta a nós, não os conformeis com este mundo. Mas o que? Transformai-vos. Renovação. Antes, vem depois na ação. Renovação. Todo dia está dá uma renovação. Então é necessário, irmão, que nós corramos aí por... Vamos passar para o tópico número 2, senão é muito grande, muito extensa essa lição e muito maravilhosa. O 2 diz aí aqui, o que diz o 2 aí? As vantagens de uma vida com propósitos. Tem vantagem? Quem não tem? O que diz aí? Muitas vantagens. Tudo na vida requer planejamento e conhecer o propósito de Deus. Está logo no início aí, ó. A vida com propósito. Você tem que ter um propósito. Ser dirigido por Deus tem um propósito. A proposta nossa é de ir para o céu. Então, é o plano de Deus para nós. Está mais na frente, está dizendo o plano de Deus. Essa é a introdução do 2:2. Então, a vida, nós temos que ter um propósito. E o propósito é de estar, conhecer o propósito de Deus. Qual é o propósito de Deus para a igreja? De levar nós para o céu. É o propósito de Deus para nós. Ela tem um propósito. E o 2:1. Sem Deus e um propósito, a vida não tem significado. Irmãos, eu vou resumir isso aqui, falar aqui da principal, esse aqui é o principal, na vida carece de um significado consistente. Quer dizer, tem que ser constante na palavra de Deus. Agora embaixo, o que diz aí, ó? O que diz aí? Falta de esperança, está lá dizendo a Isaías, queixou-se, olha, Isaías. O que ele queixou? Debate está na revista aí, acompanha aí, nós estamos no top número 2:1. Olha o que ele falou aí. Debalde tenho trabalhado inútil, e vãmente gastei as minhas forças. Isaías 49, olha, o próprio Isaías. Quer dizer, que ele falou assim, olha, não está valendo nada não, estou trabalhando, parece que não está tendo resultado. O próprio profeta Isaías falou isso aí, ó. Ele falou isso aí, estava desgostoso, mas eu oro, eu intercedo, eu falo com o povo não me ouve e tal.
Qual foi o desgosto de Samuel? Ficou desgostoso, foi preciso Deus chamar a atenção dele. Qual foi o desgosto de Samuel, profeta Samuel? A mensagem dele. Ele falou assim, Samuel, você está triste para quê, rapaz? Eu sou o rei deles. Dê o rei para eles que está querendo, deixa o povo ser governado, mas fala para eles o que o rei vai exigir deles. Fala para eles, conta a história, vai ter que ler, a sua filha está lá na sua casa, o rei manda, é minha, traga ela para cá, tem que levar. Aquele varão vai lá trabalhar, lá no, limpar rego, lá, tal, lá, vai lá cuidar da lavoura, é obrigado a ir, fala para eles. Deu o rei para eles, ele ficou desgostoso. Foi aí que surgiu os tributos. Rapaz, a senhora não fica triste, não. Ele está rejeitando a minha palavra. Eu sou o rei de Israel. Irmão, é fácil não, a vida é muito difícil, não é fácil não. Então, Isaías também aqui, ele ficou desgostoso. O outro aí que ficou desgostoso, quem é aí? Jó. Jó, o que ele disse? Lembra-te de que a minha vida é como o vento. Os meus olhos não tornarão a ver o bem. Olha aí. Aí se você ler aí, lá na frente aqui, conclui aqui na frente desse texto aí, ele concluía dizendo aqui, mais na frente aí, eu dividi em duas partes, a primeira parte Isaías, depois a segunda parte Jó. Aí nós encontramos aí, irmão, que mais embaixo aí, tem um outro homem aí, ó, Jeremias, que é o primeiro professor, 29:11, ele diz, Deus diz. Olha o que ele diz no suplemento professor, quem tem a revista aí. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Os pensamentos que penso de vós. Jeremias. Ele só vivia preso, ele pensava o que do povo? Que o povo estava errado. Ele dava a mensagem, prendia, leve ele para lá. Põe ele no calabouço. E ele falou assim, Jeremias também, homem de Deus, na palavra de Deus. Então, por que não acontece com nós hoje também? Por quê? Acontece sim, comigo, com você, com todos nós acontece aí. A nossa vida acontece aí. Vamos lá mais na frente, o 2:2. Conhecer seu propósito simplifica a vida. Não vou ler isso aí, é o seguinte, porque aí só tem, se vocês quiserem ler aí, vocês veem aí, nós vamos, só é Ana, que era estéril, mas ela ela fez um voto, vamos traduzir para propósito, ela fez um voto. Se o Senhor me der um filho, se ele for homem, eu darei ele para todo sempre na casa do Senhor. Propósito que ela fez. E nasceu o menino. E veio o profeta Samuel, bem pequenininho lá, o profeta Eli, naquela época administrava. Aí, quantas vezes que Samuel foi lá em Eli? Foi a primeira vez, segunda vez, terceira vez. Terceira vez, o profeta estava tão longe de Deus, que ele falou, meu Deus, é o mesmo propósito, mesma coisa. Não pode não ter. Olha, volta e vai dormir. A quarta vez. Tudo que o Senhor disser, não me encubra nada, fala tudo para mim. Na quarta vez ele foi e lavou a sentença. Criança, lavou a sentença. Deus usa só adulto? Não, usa criança também. Aquela jovem lá que foi para a Síria, ela chegou lá, ela viu lá o esposo da sua patroa, leproso, e aí ela falou assim, mas se o meu Senhor for lá em Israel, tem o homem de Deus, ele será curado. Aí, mais que depressa, a esposa dele, transferiu para o marido. Vai lá. Ele pegou comitiva, bastante donativo e tal, ouro e tantas coisas, veste, cara, ele levou. Aí, chega lá, isso aqui para mim não está, isso é coisa toda. Eu vou doar isso tudo lá para eles. Aí chegou lá,
Foi bem recebido. O que Eliseu mandou falar para O ele? profeta nem recebeu ele. Nem recebeu, ficou lá dentro, lá. Mandou Geazi, falou assim, vai lá, recebe eles lá. Mas o camarada ficou nervoso. Ah, mas eu sou o fulano de tal. Não, não é o fulano de tal. Se Deus permitir que você seja esse fulano de tal. É se Deus permitir. Então Deus estava permitindo que lá era o general que comandava tudo. Deus estava permitindo. Mas lá ele estava diante do homem de Deus. Ele ficou nervoso. Aí agora, dentro da igreja, tem que aparecer as pessoas que dão força para o outro. A pessoa erra uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Nós já tivemos aqui na igreja aqui um moço, parecendo que foi feito a pincel aqui na sede, tinha problema de um homem com outro homem. Eu dei conselho muitas vezes. Muitas vezes. Muitos sabem o que eu estou falando. Depois ele foi lá para ser 23. Agora aqui eu não mandei ele embora. Sempre orava por ele, aconselhava, pelejava e tudo. Porque para nós aqui ele não fazia nada de mal. Nada de mal. A mocidade era assim com ele. Não fazia mal para nós aqui na igreja, não fazia mal para ele mesmo. O problema da vida dele. E até que eu não falei nada, só dava conselho, aconselhava, toda vez que vinha, aconselhava, rapaz, Deus liberta, Deus faz isso e tal. Aí foi embora. Não sei, já teve para o exterior, já teve em São Paulo, não sei onde é que está hoje. Mas, irmão, então aí é a hora que entra aí a nossa misericórdia, a nossa compaixão para as pessoas. A pessoa erra. Você não é Deus para condenar as pessoas, você não sabe nada, não. A pessoa, eu posso errar, como erro mesmo, a minha esposa erra, nós erramos, um para com o outro, estamos cheios de falha, mas acontece, aí vem o aconselhamento, aconselha, você aconselha, tem compaixão das pessoas. Aí os colegas dizem, não, fulano, mas o que ele pediu de você aí é coisa à toa, rapaz. Se eu tivesse pedido outras coisas, assim, mais difíceis de fazer, você tinha coisa à toa. Ah, tudo bem, então eu vou aceitar. Né? E a vergonha dos colegas dele ver ele leproso. Porque ele tinha que tirar a roupa para poder entrar lá no Rio Jordão. E a medo de ver. Aí o homem que estava lá em cima, lá, Deus pegou ele e enterrou ele lá. Humilha, rapaz. Mergulha aí na minha benção aí, mergulha aí. Mergulhou a primeira vez, segunda vez, e ficou bravo. Não, mas só falta só tantas. Cumpra aí. Foi até a sexta, ele aí ficou irado mesmo. Não, mas só falta uma. Era a benção dele, que é o nome de perfeição, número 7, né? O 6 é do homem, o 7 é de Deus, é de perfeição. Né? Só falta uma. Olha que terminar uma. Mas que é isso? Mas... Aí começou a glorificar a Deus, irmão. Glorifica a Deus na sua dificuldade, que Deus está com você. Não leva as coisas negativas, não. Positiva, que Deus é positivo. Deus é positivo. Então, irmão, a vida é desse jeito. Então, aí nós encontramos aí, ó, Samuel e Ana. Esse texto aí fala deles dois aí. Mas no suplemento professor, nós encontramos aí também outros personagens também aí, no suplemento professor, nós encontramos outros personagens. Nós encontramos Josué, está lá no Josué 26, 3, fala de Josué. Depois também fala da igreja, no suplemento professor, está falando aí, ó. Está falando para nós aí, ó. Conhecer seu propósito com o quê? Com orgulho? Está lá o texto, não, o texto 2:2. Conhecer os propósitos, com simplicidade, com orgulho e tal. Então está aí, ó. Josué ele foi o sucessor de Moisés. Então tem essa aí ele também aí. Tem Josué 26, 3. E depois nós encontramos também mais embaixo a igreja. Lê para nós aí, Walter. É isso só? E isso só é possível através dos relacionamentos com o irmão, com a família, com a igreja, com os amigos.
Temos de vivê-la com todas as nossas forças, aproveitando o melhor que ela tem a oferecer, contando sempre com a graça de Deus. A igreja, eu e você, suplemento professor. Não, o meu propósito, eu já vou na igreja, entrego meu dízimo, diz, está bom demais. Quando a oferta normal, oferta alçada, eu estou lá, junto lá, eu entrego. Isso é dever nosso, irmão, que Deus deu para nós. Não é seu, não. Não é seu, não é meu, não. É dever isso aí. Então, a igreja, não, quando Josué teve o propósito dele. O que Moisés falou para Josué? Ficou bravo com Josué, que onde é que ele ia, Josué estava lá. Onde é que Josué estava lá? Ele falou assim, por acaso você tem ciúme de mim? Você não podia, eu vou ali, eu também vou. Eu vou ali também. É porque ele queria receber as bênçãos de Deus. Aí Moisés falou assim, por acaso você tem ciúme de mim? Fez uma reclamação. Coisa boa é você seguir as pisadas do mestre. Nós já estamos bem adiantados aí. O 2:3. Conhecer seu propósito direciona sua vida. Conhecer seu propósito direciona sua vida. Eu dividi ele em duas partes aí, sem objetividade. Até a palavra, Ivaldo, leia para mim. O 2:3 nós estamos falando. Isso leva você a focar no que é importante. Com isso, há eficiência e suas energias e esforços são compensados. Faz parte da natureza humana distrair-se com assuntos de menor importância. Mas você saberá peneirar isto e não terá prejuízo com o tempo investido perdido ou com conversas sem objetividade. Então, sem objetividade, você não pode perder tempo investindo perdido ou com conversa sem objetividade. Aí o segundo passo aí fala de raiz. Há pessoas que não criam raízes, não param em empregos, não avançam em nada. Fala aí. Não param em igreja e não chegam a lugar algum. Pessoa que não tem raiz. Nem a raiz de Gessé não tem. Raiz de Gessé. Qual é a raiz de Gessé, hein? Tem pessoa que não para, né? O negócio para ele é viver de qualquer maneira. Aí no suplemento do professor fala da luz e fala também do concentrado. Nós temos que estar concentrados nas coisas. Fala da luz no primeiro passo, no primeiro tópico, depois fala da concentração. Concentrado, a pessoa tem que estar. Os homens e mulheres que, mais do que? Influenciaram a história. Foram os mais concentrados numa direção. Os homens que mais foram concentrados, que ele concentrou, que ele centralizou, ele priorizou a sua vida. Priorizou a sua vida em servir a Deus. Foi concentrado, ele ficou concentrado naquele objetivo, né? Naquele objetivo, naquele propósito. E a pessoa, às vezes, não quer ter um propósito, não quer criar raiz, né? Não, mas isso acontece. Quer dizer, o moço vai namorar. Um exemplo. O moço vai namorar. Se lá de vez em quando encontra com aquela jovem, é uma coisa. Agora, se todo dia você está telefonando, está comunicando, o que faz? Cria raiz. O negócio fica interligado, né, pastor? Agora, se ela de vez em quando, você não estou nem aí, se é de vez em quando, não tem problema. Né? Mas se você começa a concentrar, aí o bicho pega, né? E é uma realidade. O tópico 3, nós já estamos terminando aí. O tópico do leitor 3 é muito conhecer seu propósito, estimula sua vida. Então, conhecer o propósito estimula a sua vida. Então, nós vimos aí, no início aí, dizendo aí, ó, mais embaixo,
sempre terá prazer em guiar e conduzir todos que queriam viver seus planos. Há o quê? Há um grande recompensa preparado para aqueles que perseveram nisto. Você perseverar, quer dizer, conhecer o propósito, estimular sua vida. Então, tem que permanecer. O 3.1, que é conhecer seu propósito. Eternidade. E prezar, né? Preparar para a eternidade, né? Conhecer seu propósito e lhe preparar para a eternidade. Há pessoas que não querem preparar, não querem preparar. Aí fala de legado. Fala de um legado. Se você quiser ler aí, pode ir lá que você tem um legado. Vai até a palavra como Deus diz. Como Deus diz, lei para nós, o legado. Vê se nós estamos deixando alguém. Até a palavra como que Deus diz. 3. Conhecer seu propósito lhe prepara para a eternidade. Muitas pessoas passam a vida tentando criar um legado a ser deixado sobre a terra. Elas querem ser lembradas quando partirem. Entretanto, o que em última análise, importa não é o que os outros dizem sobre a sua vida, mas o que Deus diz. O que as pessoas não percebem é que isto que importa e o resto é secundário. Então, nós vimos aí que não adianta, irmão. O seu legado que você vai deixar, não é a casa, não é o carro, não é a fazenda, não é o boi, nem a vaca, nem nada. O legado que você vai deixar é que Deus tem na eternidade para você, tem uma eternidade para você, e alguém vai falar bem de você. Testemunho nosso. Quando eu tinha comércio, a minha informação comercial era o meu nome. A pessoa eu quero fazer um cadastro. Não, só coloca meu nome aí, meu CPF. Coloca meu nome e o CPF. Aonde você achar as empresas aí, procura pelo meu nome. Aí, vou fazer o pedido, senhor. Então tudo bem. É meu nome, você tem que zelar, irmão. Deixar um legado de honestidade, pelo menos de honestidade. Alguém lembrar, não, mas fulano de tal era assim. Você tem que deixar para as pessoas. Tem que deixar para as pessoas. Então, a informação sua é muito interessante. Hoje o seu CPF, ele é rastreado do mundo. As crianças já nascem agora, não saem do hospital, parece que tem que ser registrado, não tem? E parece que já tem um código também, parece que tem um código, né? Então, as crianças agora não é codificada. Parece que eu vi as crianças, além de receber, tem que fazer o registro lá no hospital, já o nome tem um código, já é codificado, já nasce com identidade. Imaginou? Nós tínhamos que era 30 dias, né? A 30 dias, a lei era 30 dias, né? Para não pagar a multa. Era 30 dias, né? Agora parece que agora mudou. Já nasce com CPF, né? É numerado. Agora estão tramitando para poder não colocar sexo. Se é homem, se é mulher. Olha que absurdo, rapaz. Estão tramitando, não sei se já aprovou isso lá. Ainda não, né? Mas está lá para não colocar sexo. Se é masculino ou feminino. Quer dizer que a pessoa nasce aí, ele cresce e fala assim, o que eu sou, hein? Sou masculino ou feminino? De que lado que eu estou, hein? De que lado que eu estou? De que lado que eu estou, irmão? É o mundo, né? Aí está falando aí para nós aí. Então, aí, na sua revista aí, letra bem grandão em cima aí, o que está escrito na sua revista aí? O homem tem
tendência de pensar apenas É o no tema plano central terrenal desta lição. e se afadiga muito nisto, como se a vida fosse apenas aqui. Está no Suave Revista, em cima, bem Até. grandão, ficou bem destacado. É o tema principal dessa revista aqui. É o tema central dessa revista aqui. É isso aí, ó. Correndo aí, lá bem rapidão, no suplemento do professor, eu dividi em quatro partes, em 3 partes, quer dizer, mas não vamos ler porque é bem grande. O primeiro eu dividi em 2. Diz sobre a vida, dia que Deus diz. O homem, as pessoas são o quê? Não percebem e que isto que importa. E o resto é secundário. As pessoas estão aí de qualquer maneira. Não é o que outros dizem sobre a sua vida. É o primeiro. Aí embaixo, aqui no suplemento do professor, nós encontramos aí muitos. Você não foi posto na terra por acaso, por ser lembrado como uma estátua. Você vai ficar parado? Você é uma estátua? Você está aqui, de repente, você está lá na sua casa. Então, você não é estátua. Mas tem pessoa que está tão parada dentro da igreja que nem um mosquito assenta nele. Nele ou nela. Até o mosquito está longe. Irmão, nós temos que correr, ajudar nós mesmos. O suplemento do professor é muito interessante, mas mais embaixo aí, no terceiro ponto, pega aí, chegará o dia em que você está diante de Deus e terá de prestar conta dos talentos que Deus lhe entregou. Está embaixo do suplemento do professor, o terceiro ponto aqui, ó. Você chegará um dia, vai chegar um dia, um momento, você vai prestar conta. Eu vou prestar conta daquilo que você podia ter feito através do corpo. Porque a nossa recompensa é o trabalho que você faz na igreja. É aquele trabalho que você faz em casa. É aquele trabalho que você faz na faculdade. É aquele trabalho que você faz na escola. É aquele trabalho que você faz dentro de um ônibus coletivo, chacinho de gente assim. Você tem que fazer a diferença. Você pisa no seu pé lá, e aí você, em vez da pessoa pedir desculpa, você ainda fala, desculpa, né? Menos você sendo prejudicado. Em todo lugar que você estiver, você tem que fazer a diferença. Tem que fazer a diferença. Estou falando para nós aí, bem claro aí para nós aí. Chegará um dia que você vai prestar conta. Eu vou prestar conta dos talentos. Qual é o talento? Não sei. É você que vai descobrir o que você quer fazer de melhor. Cadê a Ana Beatriz? Só tinha ela aqui, né? Tem mais crianças? Então não passou por aqui, que eu vi só ela aqui. Eu abri as salas todas, as 3 salas lá eu abri. Rapaz, que a irmã Carolina não está. Eu abri as 3 salas lá. Foi. Olha, então está lá, irmão. As crianças. Nosso tempo já acabou, não tem mais tempo. Mas aí, então, nós estamos aí, o 3:2, o que esta vida não é... Tudo que há. Tudo que há. O homem tem que... O quê? Tem que... Quantas pessoas? O que eu disse no início aí, a pessoa está vivendo... Tá. É o que eu disse no início aí, ó. É um plano terrenal. Vai até a palavra de número, eu dividi aqui, ela vai até a palavra que diz aqui. Lê para nós de volta. Vai até a palavra bem extensa, que é Tiago 4, 13 ao 17, o que diz aí? Nos mostra a incerteza dos planos humanos. O homem tem a tendência de pensar apenas no plano terrenal e se afadiga muito nisto, como se a vida fosse apenas aqui. Você passará
Não, pode ir aqui, mais embaixo. Quando, na verdade, a vida... Quando, na verdade, a vida é um ensaio geral, antes da eternidade que está por vir. Você passará muito mais tempo do outro lado eterno do que aqui. A Terra é um lugar de preparação, a pré-escola, o vestibular para a sua vida na eternidade. E o treinamento é o treinamento coletivo que ocorre antes do jogo, a volta de aquecimento antes do início da corrida. Então, é o texto aí, irmão, o 3:2 ele está falando para nós. É na escola. Você está na escola. Você está prestando vestibular para ver se passa, para fazer medicina, fazer engenharia, fazer tantos cursos, né, contabilidade, né, e assim vai, né. Então, é um ensaio. Se você vai ser aprovado, você está numa escola. A escola da Bíblia, a palavra de Deus. Você está na escola. A escola é que é a palavra de Deus. Você está numa escola. Você vai ser aprovado ou não. 3:3. Eu vou deixar o 3:3 de quem for fazer a conclusão. Eu dividi ela em 3 partes. O suplemento do professor, eu dividi em 2, e o outro dividi em 2 também. O 3:3. Há mais na vida do que agora. Há mais. Então, tem muita coisa que há mais. Nosso tempo acabou, o 3:3, e a conclusão é muito importante também, a conclusão. Que Deus abençoe. Estamos aí, que Deus abençoe um ano 2021 para todos nós, e que possamos nós ter um propósito de melhorar. Sempre melhorando, sempre melhorando. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Deus abençoe nosso pastor presidente.